A religião da tábula rasa. Bom, para começar a falar sobre esse assunto, a gente precisa iniciar com alguns questionamentos. Por exemplo, de onde vêm as características que compõem o meu ser? A minha mente, a minha psicologia, meus comportamentos, de onde vêm os meus gostos, meus traços de personalidade, de onde vem a moralidade, de onde vem o jeito de homem, o jeito de mulher, o gênero. Se a gente analisar de um ponto de vista mais filosófico, só existem duas possíveis fontes para essas características, que são fora de nós e dentro de nós. E na prática, considerando tudo o que se sabe até hoje, considerando a ciência, as duas coisas importam. Mas acontece que tem gente que acha que todas essas coisas vêm da nossa interação com o meio e então querem tratar o ser humano como se fosse uma tábula rasa. Como se a gente nascesse como folhas em branco, sem nenhuma característica, zerados, e que essa folha em branco fosse preenchida e desenhada ao longo do nosso desenvolvimento pela nossa interação com o meio. Então, essa que seria a tábula rasa, a ideia de tábula rasa. E o que acontece é que essa ideologia ela é muito presente no meio progressista, na esquerda política. Isso influencia muito nos mais diversos debates sociais, nas políticas. Então é uma coisa que faz bastante diferença. Bom, mas qual é o problema, afinal de contas? O problema é que essa ideologia, essa tese, fere a razão, a experiência cotidiana, a ciência. Ela fere tudo isso. E eu vou falar sobre isso, claro, de uma forma muito resumida aqui nesse vídeo, porque isso engloba os mais diversos assuntos. Então eu vou fazer um overview aqui. E o primeiro problema, ele surge em um nível mais filosófico e empírico, que é a realidade que está diante de nós é o suficiente para nos mostrar que essa tese é falha, é inválida. Infelizmente, essas pessoas que defendem essa tese, elas são incapazes de enxergar de perto, apenas de longe. Elas querem usar alguns dados a nível social para fazer inferências vastas a nível individual e não enxergam coisas a nível individual que são o suficiente para contestar essa tese. Uma das coisas que são bem evidentes que contestam essa tese são as características universais dos seres humanos, que são tendências, muito importante isso, tendências gerais. Existem as variações, sim, é claro, mas existem tendências universais, como, por exemplo, gênero, as características de gênero, padrões de beleza, expressões faciais ligadas a emoções, enfim, existem várias coisas que a gente pode perceber que são universais. E se elas são universais, é muito mais plausível explicar isso por algum elemento universal no ser humano, que seriam características biológicas. Mas é claro que sempre tem o teimoso que vai querer desafiar esse argumento e querer forçar a barra explicando isso por questões sociais. Mas se for para a gente forçar a barra, propor os argumentos mais esdrúxulos e forçados, a gente poderia fazer exatamente o mesmo para o lado da biologia. Então, aquilo que é evidentemente cultural, aquilo que está variando conforme as culturas, a gente poderia também então, propor que é biológico, e elaborar aí as explicações mais esdrúxulas também. Então, para quem tem um mínimo de racionalidade, para quem tem a consciência da navalha de Ockham, de priorizar a explicação mais plausível, a mais possível, é óbvio que a universalidade é evidência esmagadora para a existência de características biológicas inatas. Um segundo ponto, ainda dentro desse primeiro problema, são características do ser humano que são rígidas, como gostos e traços de personalidade. Basta tu olhar para o que está ao teu redor, basta tu olhar para dentro de ti mesmo que tu vai perceber que tu tem e sempre teve tendências e gostos, traços de personalidade que foram contra as influências do meio. Essas coisas estão proporcionando evidências de que nós já trazemos tendências inatas. E mais uma vez, gênero, beleza estão aqui dentro. As características de gênero, por exemplo, elas dizem mais respeito a traços de personalidade e a gostos, que são características muito rígidas do ser humano. Eu não estou dizendo que não podem mudar com as influências, mas são muito rígidas. E a gente observa desde pequeno muitas dessas características. O mesmo vale para a beleza. Enfim, são assuntos complexos que eu deixo vídeos aqui, que eu já fiz sobre isso. A gente precisaria tratar das peculiaridades de cada caso, mas de uma forma geral é isso. Basta a gente olhar a universalidade, basta a gente olhar a rigidez de certas características dos seres humanos, para a gente perceber que existe sim tendências inatas. Bom, mas como se já não fosse o bastante negarem a realidade diante de si, essa tese de tábula rasa ainda vai contra a ciência.
Então, as ciências biológicas já comprovaram inúmeras coisas a respeito da natureza do ser humano, né? Que, no caso, existem sim tendências biológicas inatas no ser humano. Então, como exemplo aqui, eu coloco mais uma vez as questões de gênero. Gênero, existe sim um componente biológico muito forte, questão de padrões de beleza universais, existem tendências de traços fisionômicos que são universalmente considerados como mais belos ou menos belos, né, envolvendo aí a simetria, a harmonia, a proporção das formas faciais, questão, né, do corpo V no masculino, corpo violão no feminino, existem todas essas tendências, né, coisas relacionadas a gostos, preferências a alimentos gordurosos, por exemplo, questões de gênero também tem muitos estudos, eu fiz vídeo sobre isso, coloco aqui na descrição, tá? Então essa tese, além dela ser irrealista, é anticientífica. Só que o problema vai mais além disso. O problema é que essa tese, ela existe também dentro de ambientes acadêmicos, dentro das ciências, que até coloquei essas aspas aqui, na verdade são ciências, né, como as ciências sociais, mas que nesses casos elas não atuam como ciências, né, porque aqui é outra discussão complexa, fiz vídeo também sobre isso, superestimação das humanidades e ciências sociais, só porque uma coisa vem de uma ciência não quer dizer que essa coisa seja científica e que seja comprovada cientificamente. Então, essa tese de tábula rasa, ela existe com muita força dentro das humanidades e ciências sociais, e em maior grau ou menor grau, e que nós somos fruto muito mais das influências do meio, né? Eles querem explicar tudo por construções sociais, e isso vai além do simples fato deles quererem explicar as coisas de um ponto de vista mais social, porque afinal de contas, né, ciências sociais, eles vão tentar entender, olhar o aspecto a nível social, é claro, né? Isso é o esperado, mas vai além disso, porque eles mantêm ideologias que vão contra aquilo que já foi comprovado nas outras áreas. Então, assim, isso é lamentável existir, né, esse desrespeito de uma área de conhecimento para com a outra. Isso é absurdo. Primeiro porque a ciência é uma busca pela verdade. O objetivo da ciência é entender a realidade, é se chegar na verdade. E o que essas pessoas aí, das humanidades e das ciências sociais, claro, eu estou falando de uma forma geral, óbvio que não são todos, eles não demonstram esse compromisso com a verdade, eles demonstram compromisso com a ideologia. Eles querem moldar a realidade para se adequar à sua ideologia e não moldar a sua ideologia para se adequar à realidade. Então, eles já estão desrespeitando o objetivo do trabalho que eles deveriam fazer, se chegar à verdade. Ao invés das áreas da ciência se darem as mãos e juntas contribuírem uma com a outra para se chegar na verdade, ao invés de fazerem isso, não. Aí uma área simplesmente fecha os ouvidos para outra, propõe suas teorias mais esdrúxulas e que vão contra aquilo que já foi muito bem comprovado na outra área. E sim, é uma área que faz isso, né? O pessoal lá das humanas, porque nas ciências biológicas não tem isso, essa coisa de, é só biologia, né? Qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso entende que as duas coisas importam, né? Mas eles não, eles têm esse viés muito forte de querer explicar tudo por construções sociais. Aí, quando a gente observa esse problema que está acontecendo e critica e expõe esses erros, aí vem dizendo, não, estão atacando as humanidades, as ciências sociais, e na verdade não é nem criticar a área em si, não está se atacando a área, né? A área é boa, a área é necessária. A gente está atacando são essas ideias irracionais, né? Irrealistas e anticientíficas que ainda são ensinadas nessas áreas. É esse o problema aqui. E isso que eu falei nos leva ao quarto problema, que é eles têm que ensinar isso como uma verdade. Então, isso vai se propagar desde a nível lá das universidades, e isso vai escorrendo até chegar no nível social, isso vai influenciando nos debates sociais, isso chega a um nível político. Então, essas mentiras que são fruto dessa ideologia absurda da tábula rasa, né, que atua aqui como uma religião, né, porque existe um fanatismo aqui que vai contra a ciência, né? Não que religião seja sinônimo disso, mas a gente observa isso em algumas religiões. Tudo isso, então, se manifesta a nível social e, quando uma mentira se espalha a nível social, isso pode causar as mais diversas consequências. Não preciso explicar aqui o poder da mentira para o mal. Então, existe caos social, existe confusão, existe muito esforço empregado a combater coisas cujas causas estão em outros lugares.
A gente vê o pessoal falando de que gênero é construção social, ficam tentando fazer relações de causalidade, dizendo que as palavras é que vão estar contribuindo para o racismo ou para o machismo, para a cultura do estupro, porque que homens estupram porque não foram ensinados a respeitarem, né, que eles estupram porque não sabem, eles não entendem que é errado, porque eles, afinal de contas, moralidade seria uma coisa ensinada, então eles precisam entender que é errado, eles não conseguem perceber que é errado, que bandidos são vítimas da sociedade, né, sempre querendo priorizar a influência social sobre a natureza e as possibilidades de reação do indivíduo, de resistir às influências, de agir diferente. Não tem como eu falar de tudo aqui nesse vídeo, isso aqui é só uma pincelada, pontinha do iceberg, né? Enfim, eu não estou negando o fator social e de influências do meio aqui nesse vídeo. O ser humano é extremamente complexo, nós somos formados em parte por tendências inatas, em parte pela nossa experiência, pela nossa ação diante do meio. Inclusive, o meio pode, a muito longo prazo, ao longo de muito tempo, ao longo dos milênios, influenciar na biologia. As tendências biológicas, obviamente, vão influenciar no comportamento a nível social. É complexo, existe debate de até que ponto tal coisa é social, até que ponto é biológica, não estou negando a complexidade da questão, mas o que há de mais certo nisso tudo é que não, tábula rasa é uma ideologia completamente irracional, ela não existe, ela vai contra tudo, vai contra a razão, ela vai contra a experiência empírica, vai contra a ciência, e é completamente absurdo isso ainda ser propagado hoje, vindo ainda da ciência, e, portanto, essa ideologia precisa ser completamente destruída.